Tereza, eu separei aqui para a gente, né, sobre essa questão da visita do Nicolás Maduro ao Brasil, uma matéria aqui do Gabriel Santos, que é alagoano, estudante lá da universidade, militante da resistência do PSOL. Ele publicou ali uma matéria aqui na internet que fala o seguinte: o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, chegou ao Brasil na manhã do dia 26 de maio de 2023, segunda-feira, para sua primeira visita oficial ao nosso país desde 2015. É a primeira vez que ele vem ao país desde 2015, desde que o ex-presidente Jair Bolsonaro proibiu de entrar em território brasileiro, né, em 2019. Maduro participa de uma cúpula de presidentes da América do Sul, que foi convocada por Lula, que aconteceu na terça, agora, dia 30 de maio, em Brasília, que busca perspectivas e uma agenda de cooperação econômica e social para nosso subcontinente. Após o primeiro passo de Maduro em solo brasileiro, essa importante cúpula, Maduro e o governo do presidente Lula sofreram diversas críticas. Jornais tradicionais da burguesia, como Folha de São Paulo, Estadão, criticaram a vinda de Maduro, chamando o mesmo de ditador. A extrema-direita, em êxtase, usou do anticomunismo, de fake news, do preconceito para sair destilando discurso de ódio contra Maduro e Venezuela. O deputado fascista Zé Trovão, que teve divulgadas fotos usando cocaína e outras drogas, pediu à Embaixada dos Estados Unidos, de forma oficial, em um ato de nacionalismo vira-lata, a prisão do presidente venezuelano pelos motivos de tráfico de droga. No campo progressista, algumas figuras que apoiam o governo e fizeram campanha para o presidente Lula se mostraram descontentes com a relação com a Venezuela, afirmando que o país vizinho vive uma ditadura e o governo Lula não deveria ter relações com nenhuma ditadura, seja ela de esquerda ou de direita. Mas, afinal, a Venezuela é ou não uma ditadura? Essa pergunta divide opinião, mas aqui, antes de tudo, acredito ser necessário inverter a pergunta. Afinal, por quais motivos a Venezuela não seria uma democracia? Então, Tereza, assim, essa questão aí da visita do Nicolás Maduro ao Brasil mostra, né, toda essa questão, né, que suscitou, né, o artigo ele prossegue, depois eu vou continuar ali a leitura dele, porque ele traz alguns dados aí bem interessantes, mostra como que, né, aquela afirmação de Marx, né, ela é totalmente verdadeira, né, que o Estado é a organização do comitê, né, dos interesses da burguesia. Então, você vê, e a questão também da superestrutura, né, da dominação ideológica. Então, a classe dominante, né, que quando se fala, né, em democracia representativa burguesa, está se falando uma ditadura de classe. Né? A verdade é essa, é uma ditadura de classe. Né? Porque você não tem como fugir de toda uma série de regramentos dos interesses da classe burguesa. Não tem como fugir disso. Né? A estrutura já é montada em cima desses interesses. E as questões essenciais não tem como... Por exemplo, vou pegar aqui um simples exemplo. Uma greve geral. É possível? Não, de jeito nenhum, que eles vão reprimir de todas as formas, utilizando Não ao é possível, controle. vai ser declarada abusiva, né? Ilegal. Né? Eles vão arrumar alguma coisa. A classe trabalhadora realmente é complicado. A classe trabalhadora nem vai poder se movimentar, que eles já queriam, já fizeram agora a reforma trabalhista e já estava querendo estabelecer as greves, né? Então já estavam montando a ditadura, né? Da Uma classe dominante. desapropriação, uma desapropriação
uma expropriação, né? A desapropriação é possível, mas uma expropriação não é possível, a bem do interesse público, né? Não, certeza Porque não. a propriedade burguesa ela é inviolável, né? É o É, único direito que se pode usufruir plenamente. Então, você é. vê que há uma ditadura de classe. E nessa questão aí da Venezuela, né, o que a gente percebe? A Venezuela tem uma série, né, de fake news, depois a gente vai trazer esses dados. Ela fez apenas uma revolução bolivariana, não foi uma revolução socialista. Sequer é uma revolução socialista ali. Continua sendo um Estado capitalista. E por que existe toda essa celeuma em torno da Venezuela? Né? Porque eles nacionalizaram lá o petróleo, né? E a indústria petroquímica. Depois a gente vai trazer esses dados aqui, né? E aí tiraram esse doce aí da boca dos estadunidenses, né? Então, ou seja, e como aqui a nossa, né, burguesia é totalmente atrelada aí dos interesses da burguesia estadunidense, e a Venezuela aí é a maior reserva de petróleo do mundo, envolve bilhões, fez-se toda uma campanha, né, contra a Venezuela, embargo econômico, e a hipocrisia é tão grande, né? Depois a gente vai trazer aqui os números, mas só fazendo aqui um comentário, en passant, a hipocrisia é tão grande porque todos os problemas aí humanitários que são alegados decorrem desses embargos econômicos, de bloqueios de verba e impossibilidade da própria Venezuela fazer. Ou seja, se eles estivessem tão preocupados aí com a questão humanitária, seria imediatamente acabar com o embargo econômico e o bloqueio das verbas da Venezuela. Não é isso? Se houvesse realmente um real interesse. Então, você vê que essa questão aí dos direitos humanos é usado como uma ferramenta de guerra, né? Quando interessa aos estadunidenses embargar um país ou invadir um país, eles evocam os direitos humanos. Quando não interessa, eles financiam até ditaduras que vão Quanto os direitos lesar, humanos? né, os direitos humanos, que nós já sabemos que esses direitos humanos, na verdade, é o direito do homem burguês, né, Tereza? Então, o próprio Marx vem dizendo que o proletariado tem que romper com essa linguagem aí dos direitos humanos, porque, na verdade, isso é o direito do burguês, né? Que liberdade que nós temos, Tereza, que se não trabalhar para obter o alimento do dia seguinte, né? A igualdade, né, que se coloca de todos para que um venda a sua força de trabalho, né, o proletariado, para o burguês que não tem, né, que tem os meios de produção, né? Então, você veja que igualdade é essa, né? Então, tudo que se é uma igualdade que começa no dia seguinte. Né? Tudo que aconteceu, toda a desigualdade do período anterior não se considera. Né? Então, você vê que existe aí uma série. Né? E aí você vê a questão do indivíduo, né? A questão do indivíduo que é colocado, que não existe, né? Mas que são extraídas consequências gravíssimas a partir daí. Esse indivíduo isolado que é colocado, se algum dia ele existiu, ele morreu de fome. Sim. Né? Porque o ser humano é um ser coletivo. Né? Esse indivíduo isolado ele só existe na ficção. Sim, com O certeza. Robinson Crusoe. Exato. Não se tem notícia de um outro indivíduo isolado, mas as pessoas, né, se acham indivíduos que têm Acho que que vão. resolver sua vida, os seus problemas e tal. Então, você vê que essa questão dos direitos humanos, na verdade, é uma falácia.
Sim, mas é só que você tem que trazer ela para a Não que a sociedade. gente não possa avançar, devemos avançar, e graças ao marxismo, Tereza, se avançou nos direitos humanos, porque antes era direitos do homem. Graças a uma brasileira, na luta do feminismo, né, É, que se colocou direitos humanos, porque ela falou, né, olha, tem uma coisa aí chamada, né, direitos das mulheres e tal. Então, você vê que, senão, o nome seria até repetido, entendeu, é, Tereza? Então, você vê que é um negócio assim violento. Então, graças até, né, essa feminista brasileira é a Berta Lutz, tão homenageada aí pelas nossas entrevistadas é. aqui no nosso podcast, né? Então, graças ao marxismo e à esquerda que você teve aí a tese, né, dos direitos humanos, ali da Declaração Universal, e a antítese, e chegou à Declaração dos Direitos Humanos, Econômicos, Sociais e Culturais, que os estadunidenses nunca assinaram, né? É. O Partido Democrata diz, né, seja Bill Clinton, seja, né, todos, não, pode até ser interessante isso, mas não é o momento ainda de se colocar como direitos humanos, né, os direitos econômicos, sociais e culturais. Os direitos trabalhistas, por exemplo, o Supremo julgou que não são direitos humanos, que podem ser revogados a qualquer momento, né? A direita, né? O republicano nos Estados Unidos diz o que? Não, direitos sociais, trabalhistas, econômicos, culturais, não são direitos humanos. No máximo, podem ser programas, metas, objetivos. Entendeu? Então, isso aí foi uma conquista aí, dos comunistas, né? Na luta, no debate, né? Em que se teorizou, se fez essa discussão. E você veja que, por exemplo, a Constituição brasileira, você tem ali, dentre direitos humanos, né, direitos econômicos, sociais, culturais, só que não são cláusulas pétreas, com voto até do próprio, né, que é o que domina o discurso no mundo, né, a questão do liberalismo, né, no enfoque dos direitos humanos, com voto até do Gilmar Mendes. Né? O que se entende por direitos humanos é apenas a questão da liberdade, da igualdade, do direito à propriedade privada, Sim, que, na sim. verdade, é a propriedade burguesa, né? Porque quem toma o banco, quem toma a casa do povo é o banco, É. não O é carro, o movimento dos trabalhadores, né? Não é, não. não é que eles falam, né, que vai invadir a casa das pessoas e botar o morador de rua, mas quem toma realmente a casa do povo é o banco, não é É só verdade? ficar devendo, é só ficar devendo que você sabe. Mas então, vamos aqui, Tereza. Não sei se você quer fazer uns comentários preliminares aqui, mas aí eu vou ler para os nossos ouvintes terem noção quais são as sanções econômicas e por que isso tudo é uma falácia, entendeu? Importante isso aí, Se as porque pessoas são tão imbecilizadas, Tereza, pode ter gente na rua que mate por causa de Venezuela. Agora, o que Venezuela importa na vida das pessoas no Brasil? Nada, né? Se eles quiserem defender, se eles se propuseram a defender a riqueza que eles têm, que é o petróleo, poderia é um até ser direito um que eles exemplo para nós, né? Defender nossas riquezas também. é o Né? caso O que nos afeta a Venezuela entregar ou não o petróleo dela para os Estados Unidos? a nós A nada, mas nós, o brasileiros.
Nada, né? Mas o povo brasileiro, venezuelano, vai sofrer muito. Porque eles exploravam o petróleo e o povo estava numa miséria muito grande, né? E essa foi a retomada do petróleo, né? Tirou das mãos dos americanos e tudo. Só que com isso aí, os Estados Unidos não se curva, não aceitou, né? E embargou a Venezuela. A gente sabe que tem algumas questões do Maduro ali que a gente tem que fazer um estudo mais profundo, conhecer melhor também, né? Só que para eles defender o petróleo, eles vão usar, se conter, vão se atuar dentro de um processo político de rompimento, né? De atitudes, às vezes, que são autoritárias em relação aos Estados Unidos. Mas só que eles fizeram esse embargo econômico aí que está matando o povo da Venezuela de fome também. Que a inflação lá disparou, né? Tem várias questões. É uma questão que tem que ser muito debatida sobre a Venezuela, porque os embargos econômicos comprometem. Foi o que aconteceu no Brasil? Eles conseguiram levar o pré-sal muito fácil, né? Se tivesse alguém defendendo a soberania nacional, um presidente responsável na época, não teria entregado o nosso pré-sal, né? Que é uma riqueza nossa, foi entregue também, mais uma coisa que eles entregaram. Vão ouvir aí os dados para você, depois a gente comenta. A Venezuela hoje sofre com 900 sanções, 900, Tereza, 900 sanções econômicas impostas de forma unilateral pelo Império dos Estados Unidos e os seus aliados. Explicando que eu estou tirando isso aí de um texto aí do Gabriel Santos, né? Que é militante aí da resistência do pessoal. O governo estadunidense, seja democrata ou republicano, desde que foi derrotado no golpe de Estado que financiou e articulou contra Hugo Chávez, tem imposto medidas econômicas de bloqueio de contas e rapto de dinheiro guardado no governo venezuelano. Você entendeu aí a palavra, né? Rapto. Hã? Entendi. Tomar na mão grande, para quem não entendeu. Tomando tudo. Proibindo empresas e outros países de fazerem negócios com a Venezuela. O motivo dessas sanções econômicas nada tem a ver com defesa da democracia ou direitos humanos, mas ocorrem pelo governo de Chávez ter nacionalizado indústrias petroquímicas, buscado realizar uma reforma agrária e enfrentado os interesses econômicos de empresas estrangeiras. Sim. Tem nada a ver com direitos humanos, nem causa humanitária, nada. Isso aí tudo conversa para acalentar bovinos. Exatamente. Não, o que eles estão fazendo? Tem as sanções, joga a população numa miséria, aí entra com o discurso de direitos humanos, tem que salvar o povo da Venezuela. Isso aí tudo é prosódia para acalentar bovinos, entendeu? Exatamente. As perdas com as armas, os Estados Unidos financiam há 2 décadas uma guerra econômica contra a Venezuela, com o objetivo de estrangular economicamente as finanças e a economia do país, que tem buscado e conseguido outras formas de negociar e burlar as negociações por meios de acordo com países aliados. Né? Então, assim, em 6 anos, e agora aqui é o Brasil de fato, tá? Uma matéria que saiu no Brasil de fato. Em 6 anos de bloqueio, Venezuela foi alvo de 150 sanções e 11 tentativas de golpe. Você viu por quê, né? Porque eles nacionalizaram indústrias petroquímicas, fizeram uma reforma agrária e se opuseram lá a interesses de empresas estrangeiras. Você viu aí
que o jogo é bruto, né? O jogo é pesado, né, Tereza? O jogo é bruto, é bravo, é Estudos complicado. mostram o impacto econômico dos embargos contra o país desde 2014, tá? Isso aí é uma matéria escrita por Michele de Mello, lá no Brasil de Fato. Tá? Isso aí foi escrito em 2020. A Venezuela é alvo de um conjunto de leis e decretos presidenciais dos Estados Unidos. É o chamado bloqueio econômico. A medida faz parte das sanções dos Estados Unidos para tentar interferir no regime político do país. Em paralelo, 11 tentativas de golpe ocorreram no período, planejadas entre a direita venezuelana e a Casa Branca e aliados regionais. A mesma coisa que eles fizeram aqui no Brasil, em 64, só que aqui com mais facilidade, né? Muito mais facilidade, como você falou. Em 64, 2016, e a qualquer momento que eles queiram também, darão um outro golpe aqui no Brasil. Se o povo não acordar, né? Porque É, o povo tem que tomar conhecimento do que é embargos econômicos, né, para um país, igual o que os Estados Unidos é capaz, né? Ele cerca a Venezuela por todos os lados para não negociar com outros países a venda de petróleo, a venda de seus produtos e comprar produtos, né? E aí, imagina se nós formos resgatar o nosso pré-sal, a nossa Petrobras, que foi a nossa vendida, Eletrobras, a nossa, nossa Vale do Rio Doce. a Vale do Rio Doce. Imagina o que os Estados Unidos vão fazer Ou contra seja, o é Brasil. aquilo que nós explicamos aqui para os nossos ouvintes no início. É uma ditadura de classe, né? A ditadura da burguesia. Né? Ou É isso seja, a aí. democracia representativa, né? A democracia liberal burguesa vai até o ponto que não contraria os interesses dele. A partir dali, é tirania. É, é Você o tem que governo, matar o tirano, né? Porque é o tiranicídio, né? Você mexeu no meu bolso, você vai no morrer. bom, os americanos não querem os Estados Unidos, né? Ele quer Você controlar o mexeu no mundo. meu bolso para melhorar a vida do seu povo, para salvar crianças que estão morrendo de fome, que não tem nada, que não tem estudo. Você é um tirano. É, E você tirou o din-din do meu bolso. Você vai tirou, morrer por isso. é complicado. Então vamos É muito, lá. A história do bloqueio começa em dezembro, trazer mais elementos aí para os nossos ouvintes. A história do bloqueio começa em dezembro de 2014. O Congresso dos Estados Unidos aprovou a Lei de Defesa dos Direitos Humanos na Venezuela, número sim, 113-278, que previa a aplicação de sanções contra os venezuelanos. Já em março de 2015, Barack Obama assinou a Ordem Executiva número 13.692, declarando, né, a Venezuela como uma ameaça inusual para a segurança interna dos Estados Unidos. nossa senhora, Ou pesado essa, seja, hein? como que esses Um país Como pequenininho, que né? esses venezuelanos não querem entregar o petróleo deles para a gente? Como é que pode isso? No nosso quintal. Vai, se Não ele é não. possível isso. De lá Gente, para cá, as sanções passaram a ser aplicadas também por outros países e já somam 150. nossa 62 senhora, emitidas pela Casa Branca, 9 pela União Europeia, 5 no Canadá e 2 do Reino Unido, segundo levantamento da ONG Suris. Estima-se que metade do planeta sofra direta ou indiretamente com sanções econômicas. Metade do planeta. é, Somente o Conselho da União Europeia sanciona uma lista de 33 países, enquanto os Estados Unidos penalizam 34 nações. Agora vamos ver como a Venezuela é afetada, Tereza. nossa, E tá. ouvir. No caso venezuelano, o país ficou impedido de realizar transações internacionais com o dólar estadunidense,
que é a moeda padrão, né? A moeda Moeda de universal. referência. É É a a universal. moeda universal, que eles impuseram isso, inclusive. O que aumentou os gastos cambiários da Venezuela em 20 bilhões, Tereza. Nossa Só Senhora. essa proibição dos Estados Unidos de proibir a Venezuela de comercializar em dólar causou um prejuízo a ele de 20 bilhões. Aí não tem país que aguenta, né? Outro impacto são as chamadas retenções bancárias. Retenções bancárias. Farinha pouco, meu pirão primeiro. Passa para cá, que agora é meu. Um pagamento emitido por agentes venezuelanos pode tardar entre 10 a 20 dias para ser efetuado, quando o período normal seriam 48 horas. Para completar, também estão autorizadas multas a terceiros países que comercializaram com a Venezuela. Aí tá roubado. Aí a Venezuela não aguenta. E olha que a Venezuela continua sendo um país capitalista. Como eu falei, fez uma revolução bolivariana e não socialista. Continua sendo um país capitalista. Né? Só porque não quis entregar o petróleo dele lá para os estadunidenses. Dessa forma, a Venezuela registrou uma redução de 99% dos seus ingressos em moedas estrangeiras nos últimos anos, saindo de 56 bilhões, Tereza, para 400 milhões. Nossa Senhora. Perdeu muito, Ou né? seja, uma redução aí de 99%, Tereza. 99%. Por isso que a situação lá está tão grave. O que os Estados Unidos está fazendo com a Venezuela e o mundo, né? Em um país onde cerca de 80% do consumo interno é suprimido com produtos importados, isso porque eles estão preocupados. Você vê que o capitalismo é o sistema da hipocrisia, né? Eles estrangulam a Venezuela, causam a morte das pessoas de fome, e o país depois vem para defender a causa humanitária. Então, vamos lá. Em um país onde cerca de 80% do consumo interno é suprimido com produtos importados, perder poder de compra tornou-se automaticamente o problema no abastecimento nacional. Não tem dinheiro para comprar, para suprir. 80% eles têm que suprir importações. Não tem dinheiro para comprar, gera crise de abastecimento. Somente da Europa as importações caíram 65%, né, num período aqui analisado que foi de 2015 a 2019. Por conta das sanções, o tempo de entrega dos produtos aumentou em 33%, enquanto os gastos extras, estima o governo, somam 37 bilhões. Ou seja, nem o petróleo, por conta da dificuldade de comprar as peças para a manutenção da infraestrutura e de químicos usados no refino de petróleo, ou seja, nem o petróleo que eles quiseram proteger, eles conseguem mais explorar direito. A indústria petrolífera, carro-chefe da Venezuela, diminuiu sua produção em aproximadamente 60%, para você ver o nível do estrangulamento aí. Os rendimentos do setor caíram de 16,6 bilhões em 2015 para 8,7 bilhões em 2018. A estimativa é que o prejuízo anual com um bloqueio seja de 30 bilhões, Tereza. Como consequência, o PIB venezuelano caiu 60%, de acordo com o governo e o Banco Central da Venezuela. Uma pesquisa do Centro de Pesquisa Econômica e Política aponta que consequências do bloqueio podem ter gerado cerca de 40 mil mortes entre 2017 e 2018 na Venezuela, ou seja, isso porque eles estão preocupados com a causa humanitária e os direitos humanos, entendeu, Tereza? Estão preocupados mesmo, eles estão preocupados com o bolso deles, porque o que está acontecendo, isso aí uma situação tão grave, né? E eles não estão nem um pouquinho preocupados com as pessoas, né? Quer ver?
que está passando a Venezuela? Quando ela precisa diminuir a produção de petróleo, que é a maior riqueza dela, né? Que ela produz onde tem o maior petróleo do mundo, ela tem que vender para poder comprar. E com esses cortes todos aí, com essa opressão que sofre os Estados Unidos, quem está pagando é a população. Isso é uma farsa, igual aconteceu, né? Aquele movimento de venezuelanos para o Brasil, que o senhor Aécio Neves coordenou na época para assustar o povo brasileiro com mentiras, né? Que ele trouxe a população de uma forma, veio para cá pior, ficou em pior situação ainda. Com uma mentirada, com uma política escrupulosa do governo brasileiro, né? Trazendo a população para viver aqui no Brasil numa situação catastrófica, né? E ao invés de falar a verdade para o povo, né? O problema da Venezuela não é Maduro, o problema da Venezuela é os Estados Unidos. E os Estados Unidos conseguem obrigar, né? Que é uma pressão internacional, né? Que outros países também corte, né, os benefícios para a Venezuela, né? Países, empresas, né? Pensou? Não conseguir comprar peças para repor as máquinas para produzir petróleo, que coisa grave que é, né? É assustador um negócio desse. Imagina que nós já passamos por vários momentos da luta da libertação dos Estados Unidos. Só que aqui eles vão usar o Moro, usar o Delanol, usou o Bolsonaro. Os traidores da pátria, né? O Silvério dos Reis. Silvério dos Reis. Para poder tomar tudo, né? Tomaram tudo, né? Destruíram 4 milhões de empregos no golpe de Dilma. Foram destruídos 4 milhões. Tiraram a gente da 6ª economia do mundo e jogaram para a 13ª. Foi isso que os Estados Unidos fez com o apoio dos canalhas brasileiros. Dos traidores da pátria. Traidores da pátria. Isso aí. Em decorrência disso, a Venezuela denunciou os Estados Unidos por crime de lesa humanidade na Corte Penal Internacional, em razão dos 40 mil mortos. Nossa, né? De 2017 a 2018. Anualmente, também reitera o pedido de fim ao bloqueio na Assembleia Geral das Nações Unidas. Um relatório intitulado A Verdade da Venezuela, publicado lá em 2020, compilando as informações descritas, foi entregue à organização pelo governo venezuelano, lá da Assembleia Geral das Nações Unidas. Apesar de apoiarem o chamado da Venezuela, tanto o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, lá na época, em 2020, como a alta comissária dos direitos humanos, a Michelle Bachelet, isso aí também em 2020, assumiram uma postura ativa no combate às medidas coercitivas, mas na prática nada foi feito, entendeu? Nada. É da mesma forma que eles vão faz os grandes encontros mundiais aí dos presidentes, né? A questão ambiental não faz nada. Na Venezuela não fizeram nada, só foi uma fala lá e por lá mesmo morreu, não tomaram medida nenhuma. Os Estados Unidos impõe a ditadura dos Estados Unidos, né? O maior ditador é os Estados Unidos nisso tudo, né? Ele impõe a ditadura para que outros países também prejudiquem a Venezuela, né? Também atua com sanções econômicas contra a Venezuela. Imagina comprar uma peça e levar 60, 70 dias para chegar, uma coisa que hoje o mundo globalizado, você compra uma peça, qualquer coisa, dependendo a necessidade, em 48 horas já está dentro da sua empresa, né? E aí está claro aí pelos dados aí como que a Venezuela está sofrendo com as sanções internacionais, né? De advinda dos Estados Unidos, né? Que foi os Estados Unidos porque rompeu, nacionalizou o petróleo. E aí os americanos não aceitaram, porque eles querem petróleo, eles precisam de petróleo.
A sobrevivência dos Estados Unidos também tem uma questão que está relacionada com o petróleo. E a produção no país americano, ela está cada dia diminuindo mais a extração petrolífera, né? Agora acharam o pré-sal, né? De graça, né? Pré-sal que é nosso. Imagina, a situação da Venezuela é grave. Mas é isso aí, o povo tem que compreender o que está por trás dessa situação venezuelana. Não é uma coisa que o cara é ditador, né? É um processo de violência contra o país, de ataques, de sanções econômicas, de rompimentos, roubando o dia do povo venezuelano. É uma coisa gravíssima, é muito grave, é muito grave. A Não sei nem Venezuela chegou a ser visitada, tempos atrás, né, pelo Jimmy Carter, que foi lá fazer toda uma avaliação se a Venezuela era uma democracia ou uma ditadura. A Venezuela teve... Aí o Jimmy Carter falou que a Venezuela era mais democrática até do que os Estados Unidos, porque eles tinham referendo popular, eles tinham uma série de mecanismos. O Jimmy Carter, tá? Eles tinham Sim. uma série de mecanismos que possibilitavam uma chamada democracia direta, né? Como esse, referendos, plebiscitos, né? E fora a questão de organizações por bairros, comitês populares, então uma série de... Agora, é um sistema diferente. Né? Aí, que, inclusive, pela nossa democracia representativa, né, Tereza? Você tem os representantes e os representados. Né? Ou seja, há um hiato aí, há um fosso aí, há uma divisão. Né? E nós sabemos que os representantes nem sempre representam os representados. Né? Ao contrário, no Brasil, o que manda é o fisiologismo. O cara se elege e depois quer fazer, né? Encher o bolso. Né? Ele não está nem aí para os representados, ele só quer fazer negócios de dinheiro ali representando o capital, né? Os interesses do capital e vendo quanto é que sobra a ninharia que sobra para ele ali. Os milhões, né? Já que os caras estão levando bilhões, por que ele não pode levar milhões, né? Só que esse que está levando milhões não pensa no prejuízo que está sendo construído para a sociedade brasileira. Na verdade, os representantes nossos, muitos já chegam lá todos comprometidos, né? A situação do Congresso Nacional é uma situação tão grave, que as pessoas acham que lá tem representantes nossos. A maioria não são nossos representantes, são representantes dos interesses econômicos. São representantes das classes que mandam no Brasil, né? Os banqueiros, os latifundiários, né? E os bilionários, né? De maneira geral, né? Os banqueiros, os latifundiários, nessa ordem, né? Os banqueiros, os latifundiários, os comerciantes, né? Os donos dos grandes atacados do comércio e a indústria, né? Que vem em último lugar. Mas porque ela também o interesse é na indústria, na desindustrialização do país. Né? Foi o que aconteceu, né? É o capital que gera toda a riqueza, né? É o capital industrial. Os outros dividem a renda que é gerada pelo capital industrial. O capital comercial, ou seja, da compra e venda de mercadorias, né? O capital de juros, né? O capital da prestação de serviço, o capital do agronegócio, eles dividem o capital gerado pela indústria. Se não tiver indústria, por isso que você vê países africanos que são essencialmente desindustrializados, você vê que são países que vivem na miséria. Se não tiver indústria, não tem riqueza. Você vê que nos últimos 4 anos nós perdemos muito, a indústria brasileira fechou muitas portas, né? Houve o país só está definhando, né? Só está definhando. Eles utilizam essa campanha para encobrir o fechamento de fábrica da indústria, né?
através das grandes campanhas do agronegócio. Só que o agronegócio, ele não produz riqueza. Ele tem uma... Produz riqueza para os latifundiários, né? Só para latifundiário, porque ele não é uma riqueza que vai produzir para criar riqueza, né? A indústria cria riqueza. A indústria, o fechamento das fábricas no Brasil foi muito grave. Você vê que começou a comprometer até a indústria da construção civil, né? Começou a ter uma mudança aí e agora tem que resgatar a indústria. Nós fechamos várias fábricas, isso foi um absurdo. É lógico que a gente sofre com a concorrência chinesa, que o produto vem de lá com valores muito menores, mas eu acho que a gente tem que fazer uma avaliação aí também, né? Por que sai tão barato de lá? Qual a tecnologia? Como que eles conseguem produzir, né? Você vê que hoje não tem mais as fábricas de tecido no Brasil, quase, né? Está tentando se retomar, né? Mas está difícil. Está muito difícil. Tereza, então, para a gente finalizar esse assunto, né, da questão da Venezuela e da vinda do Nicolás Maduro, o que a gente pode extrair de lição aí? Primeiro, que a ideologia que circula numa sociedade necessariamente é a ideologia da sociedade dominante, né? Como nós somos um país capitalista periférico, quem manda aqui é a burguesia estadunidense, a nossa burguesia é atrelada, né? Os interesses estadunidenses são os interesses que serão defendidos aqui no Brasil. A mídia é totalmente vendida, né? A mídia comercial, né? Empresarial, totalmente vendida. Então, você vê que a gritaria foi geral. Com a vinda do Maduro, que não representa nenhuma ameaça ao Brasil. Nada. Não representa nenhum risco ao Brasil. O fato deles estarem querendo defender o petróleo deles não nos afeta em nada, porque não somos nós que estamos roubando o petróleo dele, quem está roubando é um outro país e não nós, né? Exato. Se fôssemos nós que tivéssemos roubar o petróleo dele e eles quisessem defender, tudo bem, né? Entre aspas, né? Tudo bem, entre aspas, né? Mas não somos nós, né, que estamos querendo meter a mão no petróleo deles. Então, você vê que essa questão dos direitos humanos, né, que a mídia vendida fala, é uma balela, né, porque os direitos humanos são usados como uma arma de guerra pelos Estados Unidos, né? Quando interessa, existe a defesa dos direitos humanos e ele invade os países a esse pretexto. Quando não interessa defender direitos humanos, eles são violados sumariamente, como eles fizeram quando eles invadiram lá o Iraque. Né? E como eles fizeram, quando eles financiam golpes de Estado, como aconteceu aqui no Brasil, em 64. Quantos foram torturados? Quantos que morreram, né? Quantos que morreram? Quantos que morreram? Para enfrentamento e com a ajuda do povo brasileiro, né? Isso que é cruel, com a ajuda do Exército, das Forças Armadas, né? Que quem assumiu o poder em 64 estava dentro das estruturas militares, né? Mataram jovens que poderiam estar aí, ter contribuído com o Brasil. Foi uma matança indiscriminada, né? Um absurdo, é gravíssimo o que os Estados Unidos faz com o mundo todo, né? E nós agora, dessa vez eles deram um golpe que não matou muita gente, mas desempregou milhões de brasileiros, acabou com a indústria, acabou com a indústria em grandes empresas, né? A Lava Jato fez o papel direitinho, né? O judiciário se rendeu a serviço dos Estados Unidos. Que grave foi isso, gente, muito grave. Esses caras têm que ser processados, tem que ser Moro, Delanol. É um absurdo o que aconteceu no Brasil. Estava preocupado com direitos humanos? O povo está passando fome no Brasil. Era 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil por interesses para entregar o Brasil aos Estados Unidos.
Por que que ele não se interessa pelos direitos humanos lá da população do Haiti, dos países Ah, africanos, fazem ajudas humanitárias lá, né? Por que que eles não se interessam nisso, né? lá não tem nada para eles surrupiar, né? Não tem indústria, não tem petróleo, não tem Petrobras, não tem Eletrobras, não tem nada. Se tivesse ouro lá, que tem ouro, tem Outra muita coisa que coisa. foi falada, Tereza, de maneira muito hipócrita, é a questão da imigração de venezuelanos, né? Que 320 mil imigrantes venezuelanos vieram para o Brasil em razão do que eles falam de crise humanitária. Né? Então, porque se eles realmente estivessem preocupados com a crise humanitária, cessaria o embargo econômico e devolveria o dinheiro confiscado lá do povo venezuelano, né, Tereza? Então, você vê que isso aí é uma hipocrisia aí, é uma hipocrisia, né? É uma prosódia aí para acalentar bovinos, né? É uma As pessoas conversa não para boi dormir. As pessoas não querem buscar informações, não querem estudar, não querem ler, então elas vão pelo senso comum. E aí a fala perigosa que eles constroem, né? A farsa, né, que eles fizeram aí trazendo esse povo do povo da Venezuela, já num país que estava indo para um abismo, Brasil, né, com a população também empobrecida em função do golpe, né? Utilizaram essa farsa dos direitos humanitários, né? Para mentir para o mundo, né? Criar uma farsa para o mundo para que as pessoas começassem a ligar a esquerda como faz parte da mesma ditadura da Venezuela, que não tem nada a ver. A Venezuela é outra realidade. Ela tá utilizando meios para enfrentar os embargos que os Estados Unidos estão impondo e outros países do mundo, né? Você vê que é uma farsa, né? Isso tudo aí foi. É uma farsa total, Tereza. Então, assim, então uma outra, né, prosopopeia flácida para acalentar bovinos é a dívida de 722 milhões de dólares, né? Que aí também seria uma outra polêmica, que o Brasil não deveria aceitar a visita do Maduro. Então, se eles estivessem realmente preocupados, por que que eles não falam para todo esse dinheiro confiscado, né, por esses organismos internacionais não devolvam a Venezuela, que eles vão ter dinheiro para pagar o Brasil, né? Eles deveriam estar pressionando, né, esses organismos internacionais que estão confiscando o dinheiro da Venezuela, até como fizeram aí com a Rússia, né, que é até uma potência maior do que a Venezuela, teve Você vários vê? dinheiro confiscado aí por organismos internacionais, né, a mando aí dos países estadunidenses e da União Europeia. Então, você veja que é tudo prosopopeia flácida para acalentar bovinos. É muito complicado, é muito complicado. O mundo passa por o capitalismo, ele sobrevive exatamente com essas artimanhas do poder, né? De quem está no poder para impor ditaduras para outros países, né? A ditadura do capitalismo, né? Que ele impõe. Você vê que a Rússia, né? A Eu até li ditadura do capital, é. a ditadura do capital. Eu vi vários A bancos, né? ditadura da burguesia. É isso aí. Vários bancos vão lá e E bloqueiam os você vê dinheiros. que isso aí que nós estamos vendo aqui por A mais B, dissecando por A mais B, mesmo a gente não sendo especialista no assunto, É, é. né, que é, né, uma prosopopeia flácida para acalentar bovino. Mas isso aí passa como uma verdade absoluta. Sim. Né? E as pessoas falam: a Venezuela é uma ditadura, nem sabe o que acontece na Venezuela. A Venezuela tem crise humanitária, as pessoas estão passando fome, as pessoas estão saindo porque lá a vida é uma desgraça, a violação dos direitos humanos.
Mas ninguém fala do embargo econômico, ninguém fala nas tentativas de golpe, né? Ninguém fala do dinheiro confiscado, não se fala nada disso. Por quê? Prevalece o quê? A ideologia, né, da classe dominante. É o que vai ser. Então, eles não são favoráveis à Venezuela. O que a massa do povo, das pessoas, falam e pensam? Também não somos favoráveis à Venezuela. Né? Então, nós precisamos, Tereza, de o quê? Aparelhos ideológicos para conseguir dizer a verdade para as pessoas. Por isso, até que fizemos esse esforço aqui do Projeto A, para quem quiser se informar, não pelas prosopopédias flácidas para acalentar bovino que sai na mídia comprada, né, pelo capital estadunidense e de outros, né, países, né? A mídia nacional é apenas um reprodutor desses interesses, nada além disso. Então, é isso que a gente precisa, né? E as pessoas que quiserem realmente saber a verdade sobre o que se passa na Venezuela, pode achar na internet. Não vai ser fácil, mas pode achar na internet, fazer uma pesquisa e ver que todos os problemas hoje que a Venezuela enfrenta decorrem dessa ação criminosa que a Venezuela até denuncia aí nos organismos internacionais, criminosas que são feitas contra este país vizinho nosso, contra o povo, inclusive provocando a morte de pessoas, através de embargo econômico, através de todo tipo de restrição, de confisco de dinheiro, a série, proibição de países e empresas a comercializarem com a Venezuela. Então, a crise humanitária, a violação dos direitos humanos são uma consequência disso, e não do governo venezuelano, né? Então, isso aí é uma verdade que está escancarada. Quem quiser ver, vai ver. Quem não quiser ver, vai acreditar, né, Tereza? Vai acreditar, né, nessa prosopopeia flácida para acalentar bovinos.